E agora um outro caso que, olha, também ainda é uma suspeita. Coloque aqui, por favor, a foto da criança. Me dá a cidade, por favor, Caio. Vamos lá. Mauá, aqui na Grande São Paulo. Só faltava essa. Isso porque ainda nós temos o caso do Matheus, que está desaparecido. O menino, o Matheus está desaparecido, nós não esquecemos, não. Que subiu na praça, a gente vai falar. Só que agora aqui é a história do Pedro. Essa criança de 3 anos, aqui em Mauá, morreu depois de ser levado ao hospital pela mãe. A criança teria se engasgado com um pedaço de pão. Isso acontece? Claro que acontece. Tem gente que se engasga com saliva, com saliva. Há pessoas que já foram embora engasgando com saliva. Só que essa história tem alguns poréns. Só que além de engasgado, vai vendo. O menino Pedro chegou, só faltava, Renato. Faltava essa. Chegou no hospital com alguns hematomas. Um corte no queixo, na altura do queixo. Marcas que chamaram a atenção dos médicos e que levantaram uma suspeita de que o Pedro poderia ter sido vítima de maus tratos. Agora a morte da criança passou a ser investigada pela polícia, sabe como? Tortura com agravante de assassinato, tá? O que aconteceu com Pedro? A reportagem agora no ar. Para os familiares ainda é difícil de acreditar no que aconteceu. Ele chegou já desacordado e a conversa dela até ontem é que ele caiu da escada, entendeu? E ela disse que ele caiu da escada e... Só que quando você toma um tombo, filha, no automático você tem que ralar, entendeu? O menino estava cheio de hematoma e não tinha um ralado. Um ralado sequer, um arranhão, ele não tinha um arranhão. A polícia investiga uma possível agressão contra Pedro Henrique Leite dos Santos, de 3 anos. O boletim de ocorrência informa que no início da noite de sábado, a polícia foi acionada para comparecer na UPA Vila Magine, em Mauá, na Grande São Paulo, após o menino dar entrada na unidade por causa de um engasgamento ao ingerir um pedaço de pão. Na UPA foi constatado que o menino também apresentava hematomas nos braços e um corte no queixo, levantando a suspeita de que o garoto estava sendo vítima de maus tratos. A tia da minha esposa, ela trabalha no UPA em Mauá e ele deu entrada lá, então ela entrou em contato com a gente. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a mãe da criança relatou na delegacia que as marcas no corpo do menino apareceram após ele ter convulsionado e caído no chão há cerca de 1 mês, o que teria provocado o corte no queixo. Versão esta que os familiares do pai de Pedro não acreditam. Então, em nenhum momento a gente abraçou essa conversa que foi tombo, entendeu? Já desde o começo a gente já abraçou que foi espancamento. Os familiares do pai contaram que Pedro era uma criança muito amorosa e gostava de estar perto de todos o tempo todo. Era muito amado e retribuía este amor e carinho. Gostava de brincar muito, mas não era uma criança agitada. Era aquela criança quieta, de você dar um brinquedo para ele de manhã e ele passar o dia inteiro ali sem incomodar ninguém, sabe? Ainda de acordo com os familiares, depois que a mãe de Pedro começou a ter um outro relacionamento, teria se afastado dos familiares do pai do Pedro. Assim, a criança passou a ir menos tempo para a casa deles. Os pais tinham um acordo amigável sobre a guarda do menino. Não tinha nada no juiz, sabe? Eles eram amigáveis os dois. Mas aí tava com uns dias já, depois que ela juntou com essa mulher aí, que passou uns dias aí não... Ele já parou de ir em casa. Deixar ele mais longe. Até porque ele tinha uns hematomas lá de uns dias atrás. Então, se tivesse em casa direto, talvez não teria acontecido isso, né? A gente teria evitado, mas infelizmente... Ainda de acordo com o BO, o caso foi registrado como omissão de socorro, já que a criança não teve atendimento médico após reclamar de dores e apresentar hematomas pelo corpo. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que o caso foi registrado pelo 1º Distrito de Polícia de Mauá
e encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher do município, que instaurou inquérito policial de tortura com agravante de homicídio. A autoridade policial realiza a oitiva dos investigados e analisa elementos que auxiliem no esclarecimento dos fatos. O trabalho policial demanda sigilo para não atrapalhar as diligências. Olha, lembrando que a mãe não é suspeita, a mãe está na cena porque é a mãe. Agora, vizinhos têm que ser ouvidos, com um caso que vai para o ar agora, balançando aqui, caiu na rede, foi para o ar no balanço, já era. Se tiver denúncia, se você souber alguma coisa, informe. Agora, é uma judiação, isso tem que ser apurado e nós não vamos esquecer. Se tinha essa marquinha no queixo, era uma marca de agressão? Era uma marca? Quer dizer, a necrópsia realizada agora vai apontar e mais. Muitas vezes, não existe uma lesão externa no corpo, mas existe uma lesão interna. Muitos casos, e pelo menos me lembro quando trabalhei no ML, foi assim. Você olhava assim, não tinha uma marca aparente, não tinha lesão no corpo, mas tinha lesão interna. E aí comprovava muitas vezes. Estou falando em caso. Me lembro perfeitamente, isso aconteceu no caso de uma agressão de uma criança, de um menino de 7 anos de idade. Me lembro perfeitamente, nunca mais, Renato. Eu me esqueço. E a mãe depois foi considerada culpada. Me lembro ela entrando no IML para reconhecer o corpo. Parecia que estava reconhecendo o corpo de um desconhecido. Parecia. E não tinha lesão no corpo do menino, desse menino de Piracicaba na época. Mas por dentro, quando se abriu, na necrópsia da autópsia, viu que realmente os órgãos estavam machucados. Nós não vamos esquecer. Agora, a mãe, como sempre o Renato fala aqui, para quem é acusado, a verdade sempre vai ser a verdade. Na sua defesa, na sua prova, em tudo. Vamos ver agora o que a mãe vai falar. Vizinhos e também a investigação. Nós não vamos esquecer.